Olá, eu sou Félix Jacobi e nesse vídeo vamos continuar a nossa leitura do livro Athanasi, versão italiana. Bom, nos vídeos anteriores nós concluímos o conteúdo do capítulo 1. E será uma metodologia, enfim, dessas leituras, um vídeo de conclusão do capítulo. Essa conclusão do capítulo tem dois elementos principais que de fato é preciso reter ao finalizar o capítulo, de modo a entrar no capítulo seguinte com a informação necessária que o livro, supõe que você tem ao finalizar o capítulo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso livro. Vou passar aqui para a página 39 do PDF. Bom, a primeira informação, a primeira coisa que a gente tem que ter quando termina o capítulo é ir para a última página do capítulo. Sempre será assim, né? Logo imediatamente antes do capítulo seguinte. Irá ter a página de léxico, né, que é o léxico utilizado no capítulo que acaba de terminar. Essa informação é extremamente necessária, porque toda a lógica desse livro é, de fato, você controlar e aprender o vocabulário do capítulo e avançar para o capítulo seguinte com esse vocabulário firme, né, de forma que ele vai te adicionar novas palavras no capítulo seguinte, tendo como base aquelas que você já aprendeu. Se você esquecer, ou não aprender, ou não memorizar, ou não tiver organizado essa lista do vocabulário do capítulo, você sofrerá no capítulo seguinte, porque ficará o tempo todo voltando atrás para saber qual é o significado dessa palavra, ou você vai achar que a palavra é nova, quando na verdade não é, ela já foi ensinada. Então a ideia aqui, de fato, é completar os significados de cada palavra dessa, se possível até imprimir a página, portanto, para cada capítulo terá uma folha dessa de léxico, pelo menos, né, com vocabulário. Se você imprimir, você vai ter de fácil acesso para quando você for para os capítulos seguintes. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link do Google Drive, com será, digamos assim, a pasta dessas leituras que a gente está fazendo. E lá você vai encontrar essa folha do léxico com as traduções em português de cada palavra. Então eu vou facilitar o trabalho aqui, vou colocar as traduções em português de cada palavra. Ora, essas traduções já foram vistas nos vídeos anteriores desse capítulo 1. O que essa folha de léxico faz é fazer um sumário, sintetizar, concentrar todo o vocabulário que a gente viu de maneira mais ou menos dispersa no capítulo. Aqui nós temos concentrados numa página só. E de fato, o estudo do grego antigo requer muito isso, né? Requer muita organização das informações e concentração das informações. Aqui no grego, menos é mais, né? Quanto mais informações nós colocarmos em menos páginas, né, nós podemos ter acesso numa olhada só, melhor. Porque, bom, já visto que grego antigo, como é uma língua baseada muito em leitura e com muita informação gramatical, de vocabulário nova, de fato preciso estar sempre isso a nossas mãos, né, de fácil acesso, para que a gente olhe uma, outra e outra vez até aquilo ir se tornando mais natural e mais memorizado, né? Bom, isso vai estar então nos slides, vocês baixem essa lista do léxico. Essa é a primeira coisa que tem que ter ao final de cada capítulo, e ao final de cada capítulo eu vou entregar, né, esse léxico com as palavras em português. Bom, são significados básicos de cada palavra, naturalmente, né? Para o objetivo do nosso curso aqui, o significado em português que eu vou dar não esgota de maneira alguma a semântica dessas palavras, né? Mas, bom, ao final de cada capítulo eu preciso ter o léxico, que resume o vocabulário visto. A segunda coisa que precisa ter ao final de cada capítulo é um breve levantamento, né? Uma breve revisão das informações gramaticais e de sintaxe que foram vistas no capítulo. Isso é feito no livro italiano junto com uma dissertação, né, mais cultural sobre a história de Caiópolis, né, sobre esse camponês rural que vive em Atenas, que é, no fundo, a história de Caiópolis que a gente aprende e discute nesse livro, né? E aí a estratégia do material, de fato, enfim, dentro de algo mais prazeroso, né, que é a história de um personagem junto com outros, enfim, num ambiente da Grécia Antiga, e te colocando ali informações gramaticais e sintáticas em cada capítulo. Portanto, ao final do capítulo tem essa informação mais histórica, cultural e também informações gramaticais. Bom, a estratégia dessas leituras aqui, para não alongar demais a informação, eu vou passar por alto essa informação cultural e histórica, embora, enfim, em algum momento eu possa recuperar isso, e vou me concentrar, de fato, nas informações gramaticais que são importantes para reter
aquilo que é mínimo, né, que você precisa reter de um capítulo para o outro. Bom, e algumas convenções do livro são apresentadas principalmente aqui, que é o final do primeiro capítulo do material. Bom, eu já deixei em amarelo aqui aquilo que eu quero sublinhar para vocês nessa explicação em italiano. A primeira, esses signos, né, que acompanham as explicações nas margens das páginas. Isso aqui não precisa se preocupar tanto, porque a gente vai ver todo momento no livro, né? A gente já viu alguns, vai ver novamente, enfim. É só para alertar vocês disso. Quando tem o símbolo de igual, quer dizer que uma palavra é sinônimo da outra, enfim, né? São coisas mais ou menos equivalentes, palavras ou expressões. Quando há 2 pontos, é uma explicação da palavra. Então, a palavra é colocada, por exemplo, né, que ele dá a tradução em um exemplo italiano, digo bom, coloco 2 pontos. Aquele que não é cativo, ou aquilo que não é ruim, livre, aquele que não está preso. Enfim, é só uma explicação de uma palavra com esses 2 pontos. Para que se entenda melhor e que não necessariamente precise traduzir. Né? Esse é um objetivo dessas glosas, desses símbolos, é que você tente entender a relação entre as palavras que são apresentadas no texto, sem ter que traduzir. Bom, esse outro símbolo aqui quer dizer que uma palavra, uma expressão é antagônica à outra, né? São contrárias. Esse último símbolo, né, que é se fosse um sinalzinho de Bom, eu não sei o nome desse símbolo, vá lá. Escreva aí no comentário qual é o nome desse símbolo. Eu sei que tem aqui no teclado do computador. Bom, esse símbolo quer dizer que uma palavra ou expressão é derivada de outra ou guarda semelhanças semânticas, do mesmo campo lexical, são palavras aparentadas, né? São palavras aparentadas. Bom, eu não vou nem gastar meu tempo aqui dando exemplos, porque isso está no livro inteiro, né? Mas vocês precisam, de fato, entender esse símbolo, senão vocês não vão conseguir acompanhar as convenções do livro, né? Para explicar a matéria. Bom, deixo isso e a gente vai exemplificar nas unidades seguintes. Aqui, só recapitula aquilo que a gente viu no curso, né? Nesse primeiro capítulo. Essas terminações das palavras em grego antigo. Bom, a gente vai ver isso do decorrer dessas leituras, como a maneira como a palavra em grego antigo termina, a desinência, a terminação dela, é fundamental para a compreensão do que essa palavra está fazendo na frase. Não apenas do significado, mas da sintaxe da palavra. Se ela é sujeito, se é predicativo do sujeito, se ela é objeto direto, objeto indireto, enfim, a função sintática da frase. A terminação é muito, muito importante. Bom, isso é um tópico que o livro apresenta aos poucos, e eu vou seguir a metodologia do livro, né? A primeira informação que é dada aqui são essas terminações em epsilon e iota, essas terminações em ei, que a gente viu bastante, como ok, georgei, pônei, ok, oikei, ele ou ela habita, mora, georgei, ele ou ela cultiva, pônei, ele ou ela trabalha, labuta. Essa terminação é típica do presente indicativo ativo. Nota que eu estou falando do tempo presente. Terceira pessoa do singular. Ele, ela. É bastante típico, né? A gente vai ver, enfim, no decorrer do curso, isso, as outras pessoas, outros tempos verbais, etc. Mas, por enquanto, a informação que vocês precisam reter é essa. Bom, o material comenta também a diferença entre tema e desinência. Essa parte é importante porque é a nomenclatura que o livro usa, né? Você pode encontrar outras nomenclaturas nas gramáticas de grego antigo. Você pode falar em radical, por exemplo, raiz, enfim. Aqui você tem o tema, que é aquilo da palavra que sobra quando você tira a desinência. Então, por exemplo, nesses casos que a gente estudou aqui, a gente pode usar como tema oik, terminando com capa, e esse ei, epsilon i como a desinência. Georgei, aqui você tem o tema, e a desinênciazinha pônei, você tem o tema pon, e a desinência ei. Bom, o tema nesse sentido é aquilo que sobra quando você retira a desinência. Desinência é essa, que nesse caso aqui dos verbos, né, marca o tempo verbal e a pessoa também, né? O número, inclusive. Esse assunto também, bom, será trabalhado durante os capítulos. Outra informação importante aqui é o chamado nu eufemístico, ou, que é mais comum, né? Nu móvel.
Aqui em italiano está mobile, né? Em português a gente fala móvel. Nu móvel porque algumas palavras, como o verbo ser, por exemplo, estin, você pode encontrar tanto com a presença do nu no final como sem. Pode ser estin ou pode ser esti. Esse nu é facultativo. Ele pode estar ou não pode estar. Ele é móvel e tem um caráter eufônico, né? Ele permitia as palavras na frase, a frase soar melhor com a presença desse nu. Bom, isso é só o que eu vou comentar por agora, porque a gente vai ver no decorrer dos próprios exemplos, né? Quando que normalmente aparece esse nu móvel e quando que normalmente não aparece, né? Por enquanto, saibam que a afirmação precisa é que é facultativo. Ou seja, esse nu não faz parte necessariamente da desinência ou da terminação da palavra. Isso é uma informação importante que vai ser útil depois. Bom, também como vocês já notaram por esse capítulo 1, o grego tem 3 gêneros. E não 2 como em português. O grego tem o masculino, o grego tem o feminino e tem um neutro. São 3. Extremamente importante, algo que vocês perceberam também nesse capítulo 1, são os artigos referentes a cada gênero. O artigo masculino, isso aqui tudo é no nominativo, né? A gente, enfim, vai também detalhar um pouco o que é nominativo, enfim, esses casos do grego antigo. Logo embaixo eu vou comentar um pouco sobre isso, que o livro fala. Mas aqui é importante perceber que o nominativo singular dos artigos são distintos e é fundamental, de fato, identificar. O ro é o masculino, re, feminino, to, neutro. Tem que saber isso, porque é útil, importante saber os gêneros das palavras, imagino eu, né? E pelo artigo, isso é como se fosse um atalho, né? Você vê esse artigo masculino, mesmo que o substantivo que vem depois, por exemplo, você tenha dúvida se é masculino ou feminino, pelo artigo você resolve, né? Você sabe que é feminino, masculino ou neutro. E também a outra utilidade disso é que no dicionário de grego antigo sempre aparece o artigo, que é uma maneira de dizer se a palavra é feminina, masculino e neutro, que é uma obrigação natural de qualquer dicionário, né? Então, pelo artigo você sabe. Bom, isso é justamente o que eu estava falando de tema e terminação, né? Outros exemplos que ele dá, a gente viu a palavra anthropos, né? Palavra para humano. Então, se a gente retira o ômicron sigma, que é a desinência, sobra antropo. Isso é o tema, segundo a terminologia do material, e ele vai chamar de terminação, isso que eu estou falando de desinência, né? Bom, enfim, a gente vai se ajeitando aqui na terminologia da explicação, né? Bom, aqui nessa margem, isso tudo são as últimas páginas do capítulo 1 do livro, tá? Como vocês estão percebendo. Bom, no capítulo 1, nós vimos 2 casos. O grego antigo possui 5 casos, a informação que o livro dá aqui, né? Possui 5, um a menos que o latim, né? Porque no grego não existe ablativo, é o que está dizendo no livro, o material. Bom, por enquanto nós vimos 2 casos, e aí vamos caminhando pouco a pouco. Nós vimos a palavra rokleros, o lote de terra, né? Rokleros, veja a presença do artigo masculino. Aqui o material separa o tema da terminação ou desinência, né? Kleros, ou rokleros. E o nominativo indica o sujeito da frase, como está dito aqui. É o sujeito da frase. Enquanto que, se a gente lê a palavra como ton kleron, como apareceu no nosso capítulo 1, aqui já não é mais o lote de terra enquanto sujeito da frase. Aqui é o lote de terra enquanto objeto direto da frase, né? Isso significa que a forma como terminam as palavras em geral, como terminam as palavras, vocês veem que o artigo é distinto, ton e ro, e aqui a terminação da palavra, a desinência da palavra é distinta. No nominativo singular termina em ômicron sigma, no acusativo singular termina em ômicron nu. Se a gente fala, por exemplo, aqui nesse segundo caso, hoanthropos georgei ton kleron, qual que é o significado da frase? O humano, ou o homem, aqui é mais um homem, né, mais prático. Georgei cultiva, essa terminação em epsilon e iota típica do presente, né, terceira pessoa, o homem cultiva. O que ele cultiva? Está faltando objeto direto. Ele cultiva ton kleron.
o lote de terra ou o seu lote de terra. Muitas vezes a gente pode colocar um pronome possessivo em português, né? Mas nesse tipo de frase. Ele cultiva o seu lote de terra. Ora, o lote de terra aqui é o objeto direto. E, sendo o objeto direto, terá essa terminação em ton, claron. Ou, se a gente, né, for para o outro lado do argumento, que dá no mesmo, né, outro caminho do raciocínio, quando nós vemos essa terminação em omicron nu, ton, omicron nu de novo, ton claro, para efeitos aqui da nossa discussão, nós saberemos que essa terminação indica, denuncia que a palavra é um objeto direto na frase. Né? É como se fosse isso, como se fosse uma roupinha, né, que a palavra usa. Olha, eu estou com a roupinha omicron nu. Ó, guess what, né? Adivinha o que eu sou? Bom, você vai dizer assim, você está com a roupinha omicron nu, você é um objeto direto, tá claro. Mas se eu tiver com a roupinha omicron sigma, como é o caso aqui de ho kleros, a mesma palavra, né? Aí vou dizer, bom, você está com a roupinha omicron sigma, então você é o sujeito da frase. Você não é mais o objeto, você é o sujeito da frase. E isso é como nós identificamos, é um pouco um joguinho de detetive, assim, né, com essas terminações. Né? Nós identificamos a terminação e é ela que vai nos dizer a sintaxe da frase. Isso é um pouco distinto da lógica da língua portuguesa, em que muitas vezes a sintaxe da palavra, a função da palavra na frase, nós percebemos ela pela ordem das palavras. Né? Geralmente o sujeito vem primeiro, depois o verbo, depois o objeto direto. E em grego antigo, isso não é tão fixo. As palavras têm mais mobilidade para andar na frase, no lugar que ela está na frase. Ora, por que isso acontece? Porque justamente, mesmo que ton claron fosse a primeira coisa da frase, digamos, ton claron georgei ho anthropos. Imagina que a frase fosse essa, né? Começando com ton claron. Ora, embora seja a primeira parte da frase, ton claron não é o sujeito. Não é o sujeito porque termina em omicron nu, que nós vimos que é característico do objeto direto, do acusativo singular. Então, esse não é o sujeito. O sujeito é ho anthropos, embora nesse exemplo que eu dei, ho anthropos está no final da frase. Não faz diferença, porque aqui, bom, enfim, não faz diferença para esse argumento que nós estamos dando aqui. Porque o que vai indicar a função da frase é essa terminaçãozinha. Então, bom, isso é só uma abordagem introdutória daquilo que está no capítulo 1, porque, naturalmente, no decorrer do livro, nós veremos os outros 3 casos, nós veremos singular, veremos plural, e veremos, naturalmente, outras desinências, ou seja, outras marcas morfológicas, né? Essas marcas morfológicas, a forma da palavra, principalmente no final da palavra, que indicam os casos. Então, isso vai ficar mais complexo, porque nós vamos ver várias formas. Mas a regra do jogo é essa em grego antigo. Né? Você vê a formazinha como termina a palavra, geralmente, observa o artigo, né, porque cada artigo também vai denunciar o seu caso, né, dos 5, e daí você entende o que a palavra está fazendo na frase. Né? Se a gente quisesse, nesse último exemplo, por fim, fazer um joguinho e fazer uma frase mais metafórica, né, em lugar de como está na frase, né, ho anthropos georgei ton claron, o homem cultiva o campo, ou o lote de terra, se a gente quisesse falar o lote de terra cultiva o homem, bom, enfim, né? Uma coisa mais poética, se a gente quisesse inverter, ou seja, inverter quem é sujeito aí, quem é objeto, né? O lote de terra viraria o sujeito, vejam a frase em português, né? O lote de terra cultiva o homem. Em português, a ordem das palavras faz toda a diferença, né? Eu mudei a ordem, mudei a função sintática de o homem e do lote de terra. Em grego, como é que a gente faria o lote de terra cultiva o homem? Nós teríamos que colocar kleros no nominativo singular, que é o caso do sujeito. Então ficaria ho kleros, da mesma maneira como está aqui, né? Ho kleros. O verbo seria o mesmo, da mesma maneira, georgei. E aqui não seria mais ho anthropos, porque nós precisamos agora da marca característica do objeto direto, do acusativo singular. Ficaria ton anthropon, né? De maneira singular ao que está aqui, ton kleron. Ficaria ton anthropon. Então, ho kleros, georgei ton anthropon. E aí teríamos o lote de terra cultiva o homem. Bom, esses são os joguinhos que a gente pode fazer em grego, né? De mudar a roupinha da palavra, a apresentação morfológica da palavra. Com isso muda completamente o significado da frase, por conta, já que muda a função sintática. Bom,
É isso um pouco que o livro comenta aqui nesse parágrafo, né, sobre a questão da ordem das palavras. Isso não quer dizer que a ordem das palavras seja irrelevante em grego. Não é irrelevante a ordem das palavras, mas ela é mais maleável por conta dessa característica da língua de informar a sintaxe pela morfologia da palavra e não fundamentalmente pela ordem das palavras, né, como muitas vezes acontece em língua portuguesa. Bom, outro elemento que eu preciso ter em conta para os capítulos seguintes e para o restante do estudo grego antigo. Bom, o artigo concorda com o adjetivo. Bom, em geral, não, há uma concordância do artigo com o substantivo, com o adjetivo, mas isso é similar em português, né? Enfim, o belo, nós concordamos o adjetivo com o artigo e com o substantivo, né? Nós fazemos a concordância e a gente vai ver com calma no decorrer da matéria. Bom, em relação aos exercícios, eu diria que não é fundamental resolver esses exercícios aqui, porque senão fica muito trabalho, porque o livro é grande, né? São 2 volumes desse material, então acho que mais vale ir direto para o texto do capítulo 2. Contudo, se vocês quiserem fazer o exercício, os exercícios de Brano, esse Brano italiano quer dizer esses extratos de texto, né? Esses são os mais interessantes, porque são textos mais longos, né? E aqui é muito interessante também porque você não precisa traduzir essas 3 linhas. Ele te faz pergunta, né? Por exemplo, o que faz o nosso homem agora, o que ele faz sempre, quem fornece, faculta o poder, por que o nosso homem se alegra? Bom, são perguntas que são feitas. Isso, eu diria assim, eu vou passar por alto para que esses vídeos não fiquem muito longos, né? Mas já fica a dica, quem quiser trabalhar os exercícios, trabalha só esse Brano. Mas eu diria, enfim, para se concentrar na leitura da história de Dicaeópolis, né, que é o mais interessante, né? Em vez de ficar fazendo exercício de tradução o tempo todo, etc., que pode ser um pouco maçante, já ir para o capítulo 2, para a história de Dicaeópolis, que aqui que nós teremos aqui. Exatamente, capítulo 2. Bom, que será objeto do próximo vídeo. Até lá!